Você já se questionou sobre o que realmente acontece quando chegamos ao final da jornada, por assim dizer? Apesar de nossa compreensão científica cada vez mais sólida sobre a morte nos dias de hoje, é interessante notar que muitos de nós ainda nutrem a crença em uma vida além dela. Em uma pesquisa realizada em 2014 no Reino Unido pelo canal Telegraph, quase 60% dos entrevistados compartilharam a convicção de que alguma parte de nós persiste após a morte. Nos Estados Unidos, uma nação ainda predominantemente cristã, a Pew Research indagou sobre o que as pessoas acreditam que acontece após a morte. Surpreendentemente, 72% dos americanos expressaram a crença de que se dirigem ao céu, descrito como um lugar de eterna recompensa para aqueles que levaram uma vida virtuosa. Além disso, 54% dos adultos americanos afirmaram acreditar no inferno, concebido como um lugar de eterna punição para aqueles que conduziram uma vida desvirtuada e faleceram sem arrependimento. Mantendo essas reflexões em mente, convidamos você a este episódio especial do canal. O que realmente acontece quando morremos? Você já parou para se perguntar? Vamos explorar juntos as diversas perspectivas sobre este intrigante mistério. Mas antes, você já sabe, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe. Vamos pro vídeo. Parece que há uma crença difundida de que, após a morte, podemos encontrar-nos em um paraíso entre nuvens fofas, ou ao contrário, se não aderirmos estritamente à ética de nossa religião, corremos o risco de enfrentar um inferno interminável e nos curvar diante de um ser barbudo que raramente solta seu tridente. No entanto, vamos começar com uma abordagem mais realista e empírica sobre o que realmente ocorre com o corpo quando morremos. Os médicos identificam a morte quando o coração cessa de bater e não há mais atividade elétrica no cérebro. A morte cerebral é considerada equivalente à morte, embora máquinas possam prolongar a situação de vida por um curto período. Outra forma é a morte cardíaca, em que o coração para de bater e o sangue deixa de circular no corpo. Curioso e até mesmo incrível é que alguns que experimentaram a morte cardíaca e foram trazidos de volta à vida afirmam ter consciência do que acontecia ao seu redor. Alguns relatam experiências de quase morte, mencionando caminhar em direção a uma luz. A morte clínica, da qual é possível retornar, oferece um período de graça de cerca de 4 a 6 minutos. No entanto, se ultrapassar esse limite e seguir em direção à luz, atingimos o que chamamos de morte biológica. O jogo se encerra. O apito final. Morte total. As coisas ficam um tanto desconfortáveis no corpo a partir daí, mas convenhamos, você está morto. Depois que você definitivamente parte desse mundo, seus músculos relaxam, incluindo o esfíncter, o que significa que o generoso combo de triplo Whopper e batatas grandes do almoço pode se derramar de você. Além disso, o gás em seu corpo pode escapar, resultando em um odor desagradável. O mesmo se aplica à urina em sua bexiga. Então, morrer, surpreendentemente, é um assunto um tanto bagunçado. Para os homens, pode até ocorrer ejaculação. Quanto às mulheres, se estiverem grávidas, há a possibilidade de dar à luz após a morte, conhecido como coffin birth, nascimento no caixão. Embora não seja algo comum, os gases no abdômen são responsáveis por empurrar o recém-nascido para o mundo em vez de contrações. À medida em que o corpo se liberta do que está retido, podem ocorrer ruídos pela boca à medida em que o ar escapa. Profissionais de saúde que lidam com corpos mortos relatam frequentemente ouvir gemidos e grunhidos, surpreendentemente similares aos de uma pessoa viva, emitidos por corpos sem vida. Embora espasmos possam ocorrer, não indicam vida, apenas contrações musculares. Curiosamente, se você morrer de bruços, pode experimentar uma ereção em breve devido ao acúmulo de sangue nessa região. Todo o sangue se concentra em uma área específica do corpo, um fenômeno conhecido como livor mortis, responsável pela tonalidade roxa escura que você já viu na TV. Após sua partida, algumas coisas encantadoras começam a acontecer. Sem o fluxo sanguíneo, o corpo começa a esfriar, um processo conhecido como algor mortis, ou simplesmente calafrio da morte. Esse resfriamento continua até que o corpo atinja a mesma temperatura do ambiente ao redor. A rigidez se instala em cerca de 2 a 6 horas, denominada rigor mortis, devido à entrada de cálcio nas células musculares. Sem o fluxo sanguíneo, as células se desintegram, promovendo o crescimento de bactérias e assim o início da decomposição. Pode parecer que cabelo e unhas cresceram, mas não é o caso. Na verdade, a pele se retrai, dando a ilusão de crescimento.
esqueleto. A pele também se torna frouxa e bolhas podem aparecer no corpo. A próxima etapa é a putrefação, quando bactérias e micro-organismos começam a se alimentar. Logo, um odor insuportável surge, descrito como uma mistura de ovos podres, fezes e um banheiro usado por um mês multiplicado por 1000. Nesse estágio, tudo o que é macio se liquefaz, enquanto ossos, cartilagens e cabelos permanecem resistentes. Se embalsamado e enterrado, o processo de decomposição pode ser lento. Acima do solo, você se tornará uma massa líquida em cerca de um mês, consumida por insetos, larvas, plantas e animais. Subterrâneo, alguns especialistas afirmam que pode levar de 8 a 12 anos até que você se reduza a nada além de um esqueleto. Após cerca de 50 anos, até seus ossos se integrarão à terra. Vale mencionar que a taxa de decomposição depende de diversos fatores, muitos dos quais são complicados demais para listar aqui, mas com certeza você captou a ideia. Algumas pessoas descrevem suas experiências de quase morte como cenários dignos de contemplação, mas nem sempre é assim. Um usuário do Reddit descreveu sua experiência como apenas vazio negro, sem pensamentos, sem consciência, nada. O filósofo René Descartes acreditava na separação da alma e do corpo, como muitas religiões afirmam, sugerindo que algo pode persistir após a morte. Friedrich Nietzsche discutiu a ideia da recorrência eterna, onde toda a existência do universo se repete indefinidamente. Você viveria a mesma vida repetidamente para sempre. Isso não te motiva a viver bem? Podemos fazer paralelos com a crença budista na roda de Samsara, onde as almas e vidas iniciam um novo ciclo após a morte, embora não seja a mesma vida exata. É algo que chamamos de reencarnação, positivamente ligada ao déjà vu. Os budistas acreditam que podemos quebrar esse ciclo ao alcançarmos a verdadeira iluminação e atingirmos o nirvana, ou talvez nos dirigirmos ao céu após o fim do corpo, encontrando São Pedro nos portões perolados, esperando não nos ser negada a entrada por pequenas travessuras passadas. Seríamos levados a um paraíso repleto de iguarias e beleza celestial que faria até os joelhos dos mortos fraquejarem? Ou será que apenas fertilizaremos a terra e nossas almas nada mais são do que um capricho terreno que distraiu nossas mentes da nossa insignificância cósmica e do nosso sentimento de futilidade que às vezes experimentamos aqui na terra firme? Isso é algo que não podemos afirmar, mas adoraríamos ouvir o que você pensa. Compartilhe seus pensamentos e experiências aqui nos comentários e, por favor, não vá embora sem conferir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir, forte abraço!